Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a reflexão sobre a liturgia deste domingo, para que assim nós possamos trazer para a nossa vida aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Eu gostaria de começar pela primeira leitura, o livro da Sabedoria, e que tem algumas partes muito interessantes para nós começarmos a nossa reflexão. Ela começa dizendo assim: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? E depois, no segundo momento, ela diz assim: mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Muito perspicaz essa leitura, né? Bem, primeiro, nos coloca no nosso lugar, essa leitura. Porque é natural da nossa parte querer indagar, conhecer, saber e afirmar coisas sobre Deus, sobre o reino dos céus, sobre como Ele deve ou não agir para conosco, como se nós tivéssemos algum direito, algum poder sobre Deus, né? Eu vejo muita gente um pouco perdida nessa relação com Deus. E essa primeira leitura começa: como é que a gente pode poder afirmar isso? Como é que a gente pode falar sobre os desígnios de Deus com tamanha propriedade? Bem, tudo que nós recebemos de conhecimento de Deus nos veio pelo Filho Jesus. É através dele que nós conhecemos a face do Pai. E qual é a face que Jesus nos apresentou? A face de um Deus amor, que se compadece dos seus, que juntamente com o seu Filho faz todo esse projeto salvífico para nos levar para junto dele. E, no entanto, nós, com nossas próprias forças, com nossas próprias ideias, queremos mostrar a ideia de um outro Deus, que não o Deus que Jesus nos apresentou. De um Deus mau, de um Deus perverso, de um Deus que condena. Quantas vezes eu ouvi falar de pessoas dizerem assim: nossa, estou passando dificuldade na minha vida, Deus colocou isso na minha vida, Deus que fez isso, por que Deus faz isso comigo? Deus não quer o nosso mal. Deus, ele não coloca sofrimento na vida de ninguém. Deus não fala assim, acorda um dia e fala assim: o que eu vou fazer hoje? Já sei, vou fazer a Dona Maria sofrer. Não, não é isso. Essa não é a pedagogia de Deus. Deus não quer fazer isso com a gente. Porque exatamente através da figura de Jesus nós vemos que esse não é o Deus verdadeiro. Então nós não podemos construir uma imagem de um Deus que não existe, que é a imagem desse Deus mau, de um Deus punitivo. Presente lá no Primeiro Testamento, quando eles ainda não tinham conhecido a verdadeira face de Deus revelada pelo Cristo. É hora de nós olharmos para esse Deus que é amor. E a gente fala assim: mas então, por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Por que é tão difícil as coisas? Por que às vezes eu sofro tanto? Bem, é a vida, gente. Olha a nossa volta. Quanta coisa acontece. Quanta coisa acontece. Simplesmente coisas boas e coisas ruins acontecem porque simplesmente as circunstâncias em volta dela fazem acontecer. Se você decide, por exemplo, andar atravessando a rua sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, você pode ser atropelado, entende? Não é uma questão de, porque Deus não quis me proteger. Deus... Não tem a ver com isso, tem a ver com as suas escolhas. Aquilo que acontece com a gente está diretamente ligado àquilo que a gente mesmo escolhe. Não tem a ver com Deus nos punindo. Aliás, quando nós estamos num sofrimento, numa dificuldade, não adianta a gente pedir para Deus mudar aquilo na nossa vida. Deus, por favor, muda isso. Deus, geralmente, pouquíssimas vezes ele muda, mas no geral ele não muda a situação na nossa vida. Ele nos muda a partir da situação na vida. Porque o objetivo de Deus não é mudar o mundo, é mudar a gente que está no mundo. Entende? Ele quer alcançar os nossos corações, porque é isso que importa para ele. Quando ele mandou Jesus, quando Jesus veio ao mundo para nos salvar, ele veio nos salvar. Entende? Nós que somos a criação dele. É por isso que nós devemos parar de olhar. E às vezes nós queremos entender demais, né? Por isso que fala, mas a gente mal entende o que acontece à nossa volta. Gente, isso é muito verdade. Do livro da Sabedoria nos diz que nós nem entendemos às vezes o que acontece à nossa volta e imagina querer falar sobre Deus, sobre o reino dos céus, sobre coisas que a gente não sabe, sobre coisas que a gente indaga.
E aí a gente começa a colocar várias coisas no meio que só complicam ao invés de ajudar. Por isso, é hora de colocar Deus no lugar dele. Na figura desse Pai das misericórdias que acolhe, que ama, que perdoa, que nos conhece e que, acima de tudo, nos salva. E então nós vamos para o Evangelho. O Evangelho, eu vou ressaltar uma parte que eu acho muito interessante e muito forte. Bem, no início ele começa citando um pouco sobre deixar pai, deixar mãe, deixar sua família para poder seguir a ele. Porque sem fazer isso não é digno dele. Então depois disso ele fala: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não é meu discípulo. Bem, carregar a cruz para seguir a Jesus. Bem, isso naturalmente já faz uma analogia direta, né, ao Jesus que morre na cruz, mas também faz reflexão sobre aquilo que vivemos hoje. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Às vezes tem dia que ela parece mais pesada, mais leve, mas todo mundo tem. Todo mundo tem uma dificuldade, tem um momento de desilusão, de tristeza, de desolamento. E coisas para fazer. Compromissos, trabalhos. E tudo isso junto vai gerando a nossa cruz. E muitas vezes nós pensamos assim: não, eu não vou ajudar muito na igreja, não vou trabalhar na comunidade, porque minha vida está muito atrapalhada, muito compromisso. Às vezes a gente chega em casa e fala assim: nossa, estou tão cansado, sabe? Não vou nem rezar hoje antes de dormir. Às vezes a gente nem pensa que não vai rezar, a gente simplesmente não reza, vai dormir logo, acorda, também não reza. Quando vê, a gente já passou semanas sem rezar, e olha lá, vai na missa. E por quê? Porque toda a nossa vida está muito difícil. Muito complicada, muito cheia de coisas, 1000 coisas para dar conta, e a gente geralmente, quando tudo está difícil, a gente tira o quê? A gente tira Deus do meio. E é exatamente isso que o Evangelho de Lucas nos fala hoje. Sobre nós temos que pegar a nossa cruz para seguir a Ele. Temos que pegar a cruz, ou seja, não há momento próprio, não há momento perfeito para seguir a Ele, em que todas as coisas vão estar certas, bem, no caminho, tudo encaminhado, não. Quando a gente quer seguir a Deus, a gente segue com aquilo que a gente é. A gente pega a nossa cruz, assume nossa dificuldade de dar conta das coisas, assume nossas limitações, assume tudo que a gente é, assume nossos erros e fala assim: olha, eu sou tudo isso, eu sou essa cruz, mas eu venho te seguir. Eu venho andar atrás de você, porque eu sei que tu que vai à minha frente me guiando, me mostrando o caminho, sendo a luz que me faz caminhar. Meus irmãos e minhas irmãs, oxalá nós pudéssemos seguir a isso. Parar de olhar um Deus perverso para olhar para um Deus amor. E pegar aquilo que nós somos, pegar a cruz que temos, que faz parte de nós, e com um sorriso no rosto e força no coração, carregar essa cruz. Porque quando a gente carrega a cruz, de verdade, ela fica leve. Tem um ditado que diz assim: meu filho, cruz arrastada é mais pesada do que a cruz carregada. Você já parou para carregar um pau grande, um mourão, alguma coisa assim, que você não aguentava o peso, você arrastava? É tão pior arrastar quanto carregar. Quando você está arrastando, tem os baques, os buracos, e fica aqueles alavancos no braço. Agora, quando você pega ele e assume para si aquele peso, você carrega. É melhor carregar uma cruz com um sorriso do que arrastá-la na tristeza e na solidão. Assuma para si essa alegria e vitalidade de Cristo. Tome para si as suas cruzes e, junto dele, faça de você e do mundo um lugar melhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.